Saudações a todos, vamos iniciar mais uma sessão de apresentação da nossa playlist intitulada Filosofia, Espiritualidade, Religião, Teologia, Eubiose, Teosofia e Gnosticismo. Esta playlist está disponibilizada no canal intitulado Professor Damião Meira, canal este sediado e hospedado na plataforma do YouTube, canal dedicado a apresentar temas diversos, palestras, aulas, minicursos, entre outras apresentações sobre as mais diversas áreas do saber humano e do saber científico, com uma ênfase e percentual de apresentação mais concentrado na área de ciências exatas e naturais, mais especificamente de estatística, matemática, física, química. As playlists estão distribuídas dessa forma, com uma playlist dedicada a apresentar referências científicas, uma playlist dedicada a falar sobre o idioma hebraico de forma introdutória, e agora uma playlist dedicada a falar sobre filosofia, espiritualidade, religião, teologia, eubiose, teosofia e gnosticismo. Então, hoje nós estamos recebendo aqui com muita satisfação a a palestra que será proferida por Sua Excelência, o nosso Roche, nosso chefe responsável pela Snoga Beit Sefarad Santarém, o nosso Roche, nosso chefe da Snoga, da Casa de Estudos, Igal Ben Abraham Zait, cujo nome civil é Antônio Carlos Oliveira. Então, nosso canal recebe para proferir palestra, agora em uma parte 1, e já previamente convidado para apresentar outras partes, outros comentários em momentos oportunos, e agora falar introdutoriamente sobre a Parashá, a Perashá ou a Parashá Vaikra, certo? Dentro do contexto das leituras semanais da Torá, nós temos as Parashiotos ou Parashot, que são as porções semanais, e a porção semanal deste Shabat é a porção semanal Vaikra. Muito bem contida aí, efetivamente a primeira Parashá, a primeira porção semanal do livro de Levítico, ou também conhecido como Vaikra. Muito bem, então alguns comentários nessa primeira apresentação, entre várias apresentações que serão realizadas pelo chefe da Beit Sefarad Santarém, o Rosh, nosso Rosh, Igal Zait. Zait em hebraico significa oliveira, então o que converge para o seu nome civil também de Oliveira, membro da comunidade judaica proveniente da região do Nordeste do Brasil, e que atua de forma muito qualificada e com bastante senso de probidade, com muito empenho e organização nesta comunidade que já vem se desenvolvendo há pouco mais de 20 anos, com o apoio de outros membros também, eminentes membros. Alguns deles já transitaram para os mundos espirituais, tais como o Dr. Bezerra, o Dr. David Benezira, médico da comunidade, que transitou para os mundos espirituais no Liberachá, de abençoada memória, transitou em 2015. O Serruia também, o Dr. Rubens Roberto Serruia, também transitou anos atrás para os mundos espirituais, também de abençoada memória, Zichrono Liberachá. E hoje nosso modesto canal recebe com muita satisfação e honra, e agradecemos ao nosso Roche, Igal Zait, Antônio Oliveira. Agradecemos pela disponibilidade de falar um pouco sobre a porção semanal Vaikra, um pouco sobre liturgia e ritualística dentro da Beit Sefarad Santarém,
eu gostaria de aproveitar a oportunidade para expressar nossos cumprimentos e nosso senso de deferência, respeito e admiração à Sua Reverendíssima, Sua Excelência, Sua Reverendíssima, o grande, um dos maiores rabinos de nossa geração, o Rabino Moshe Elmeskani, que muito dá apoio a Beit Sefará de Santarém há muitos anos. Também de abençoada memória, o Rabino Jacob Kadosh, que muito apoiou a origem, a construção dessa comunidade, o Igalo sabe disso. Não é? Hoje Jacob Kadosh está nos mundos espirituais, também desenvolvendo suas atividades lá. E também nossos cumprimentos, nossa homenagem, nosso reconhecimento pelo qualificadíssimo apoio de Sua Reverendíssima, o Reverendíssimo Rabino Andi Fonseca, do Rio de Janeiro, e o nosso querido Rabino também, que dá um qualificadíssimo e permanente apoio à comunidade Beit Sefaradi Santarém, que é o Rabino Albo Berro, atualmente atuando no Rio Grande do Sul. Não é? Cumprimentamos também o Shmuel Zakai, da comunidade de onde, Galo? Qual é a comunidade lá no Paraná? A comunidade fica em Ponta Grossa. Amigos que tiveram a oportunidade de estar conosco Paraná, e de nos conhecer aqui. O nosso Orochi amiguíssimo, Shmuel Zakai. Receba também nossos cumprimentos. Então, eu expresso os cumprimentos a todos os membros da Beit Sefaradi Santarém. Todos são meus amigos, são meus queridos e prezados amigos. Nós temos uma relação de muita amizade, muita cordialidade, muito respeito, muito carinho mútuo entre todos. Então faço votos de Beriut, Shalom, Berachot, Lekulechem, para todos vós, membros desta abençoada comunidade, essa Snoga Beit Sefaradi Santarém, que de forma muito modesta participei e por muitos anos aí em Santarém. Eu gostaria então de passar a palavra ao Orochi da Beit Sefaradi Santarém, Igal Zaid, Antônio Oliveira. Muito obrigado. Passo a palavra. Primeiramente, meu cordial shalom a todos. Como nós, os judeus sefaradi, dizemos, um bueno Shabbat com saúde, alegria e vidas boas. Um Shabbat shalom a todos, né? Bom, lembrando que hoje a comunidade Beit Sefaradi é assistida pelo nosso querido rabino Albo Berro Ben Beriarro, que é da sinagoga, a primeira sinagoga reconstrucionista do Brasil, que está no Rio Grande do Sul, tá? Um trabalho que a gente trabalha muito aqui. Nós somos um representante aqui no oeste do Pará. Nós somos sefaradi de Espanha, Portugal, seguimos o rito e temos essa ligação uma muito boa e temos todo o apoio do rabino Ben Beriarro. E eu quero agradecer ao nosso querido amigo de longa data, que trabalhamos juntos, né, professor Dr. Damião Meira, amigo da comunidade, que também junto conosco desempenhou um bom papel aqui, comunitariamente falando. E hoje nós vamos falar sobre a Parashá Vaikra, um pouco da liturgia. A comunidade sefaradi em Santarém é uma comunidade modesta, uma comunidade de judeus sefaradi aqui. Aqui nós estamos aqui, como o professor acabou de falar, já há bastante tempo. E ser judeu na Amazônia é um grande desafio, né? Mas nós somos judeus e vivemos na Amazônia. Isso é fantástico. Agora, professor, atualizando os dados que essa semana nós estamos tratando sobre a Parashá Vaikra. A Parashá Vaikra, ela trata de um assunto interessante. E chamou o Eterno a Moshe, nesta Parashá, entramos em uma frase da jornada, da transição interior, onde buscamos o caminho de cabalistas. Porque existe 70 maneiras de trazer luz aos entendimentos da Torá. Quer dizer que você passa uma vida inteira e não consegue concluir tudo. Né? Não consegue concluir tudo. É um processo de
de reestruturação, de mudança, de vida nova, de melhorar a cada dia, de procurar ser uma pessoa melhor a cada dia. Então, essa paraxá, ela vem numa sequência de outras que vinham lá atrás. E ela fala, começamos mais um livro da Torá, que é o livro de Vaikra, e com ela uma nova etapa, que demarca um ponto fundamental no caminho que escolhemos. Ou paramos aqui, ou continuamos e vamos em frente. Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer muitas vezes na nossa vida, né? Pois a partir desse momento, a Torá cada vez mais deixa de ser um texto literal e começa a ser um verso a nos falar mais do profundo possível em nossa alma. A questão tanto literal, entende? Ela trata mais a questão da alma, a questão da pessoa em si, no seu interior. Os segredos começam a ser revelados. Já o título, tanto do livro da Paraxá Vaikra, que chamou, quer dizer, mostrando que este terceiro livro, né, devemos, né, nesse ponto, a gente deve entender uma coisa interessante. Continuamos em frente, pois a partir desse momento a Torá cada vez mais deixa de ser literal e começa a ser esse ponto fundamental que trata da nossa alma. Os segredos começam a ser revelados, já o título tanto dessa paraxá que é Vaikra, e chamou, nos mostrando que este momento, como o terceiro livro, que é esse terceiro livro que a gente está estudando agora, o chamamento que devemos seguir é para podermos continuar a evoluir. Nós estudamos 3 livros passados, mas a gente não pode parar no que a gente aprendeu, a gente tem que desenvolver aquilo que aprendeu e evoluir. O homem, o ser humano, ele precisa evoluir na arte do bem. Na arte do bem. Aqui devemos seguir para podermos continuar a evoluir. Um chamado que nos mostra as verdades espirituais de forma mais profunda cada passo. Uma literatura literal desta paraxá nos parece apenas um monte de instruções grotescas, sem fundamento algum, mas há algo divino aí, totalmente impossível de ser realizado no dia de hoje. Quer dizer, quando se lê tudo que está nessa paraxá de Vaikra, a gente vê, não, tudo que está aí é impossível ser feito hoje. Em outras palavras, uma verdadeira barbárie seria pegar esses animais e fazer tudo o que está fazendo aí, porque toda a paraxá fala de sacrifício de animais para aplacar a culpa dos pecados, né? Está aqui, eu anotei aqui, que isso é importante, aplacar a culpa dos detalhes aqui, ó, tá vendo? Coloquei bem aqui, tá? Isso é interessante, porque cometido pelos homens como um simples ato de tirar a vida de um animal e quitar uma dívida adquirida, de maneira alguma, pois se desobedecer às leis divinas, a lei do retorno de causa e efeito vai fazer com que eu venha a restabelecer uma harmonia quebrada, mas não pagando uma propina ou barganhando uma divindade, pois isto seria totalmente contrário ao que a Torá nos ensina. Então, qual é o significado dessa paraxá? Porque não se pode barganhar o Criador, não se pode barganhar, a Torá nos ensina que não pode. E nessa paraxá fala sobre todo tipo de sacrifício, que seria esse sacrifício que traria o perdão do pecado para o homem, para o judeu, para o homem. Em primeiro lugar, vamos ver uma coisa. Veremos que o nome da paraxá, quando a gente olha no rolo da Torá, está sempre escrita como um aleph no início. Um aleph no início, um aleph no seu final. Do que as outras letras. Tem um aleph a mais. Pois o primeiro ensinamento desta porção é sobre a humildade. Então, não se trata de coisas literais, o que está escrito nessa paraxá. É uma coisa além do que a gente vê nas letras. Se olharmos em um rolo da Torá, ela sempre estará escrita no seu aleph final menor do que as outras letras, pois o primeiro ensinamento desta porção é sobre humildade. Conta-se que Moshe escrevia uma porção e perguntou ao Criador se podia tirar um último aleph da Paraxá Vaikra. Chamou alguém em específico a fim de tornar a palavra Vaiké? Chamou alguém aleatoriamente? Pois como era um ser engrandecido,
pois o Eterno chama somente ele para o interior do Mishkan. Mas o Criador disse que ele poderia escrever a letra Aleph em um tamanho menor. E isso seria lembrado como exemplo da humildade de Moshe. A humildade esta que também devemos ter para aceitar o chamado do Criador. Jamais nos engrandecermos diante dos outros, pelo fato de termos sido chamados enquanto os outros ainda dormem. Isso é uma coisa interessante. E na espiritualidade. E em segundo lugar, a palavra constante usada no texto, em hebraico, né, que está aqui, que é sacrifício, que é o korban, é uma palavra que cada vez, né, uma palavra que vem da raiz se aproximar, mostrando que antes de uma matança, de uma carnificina, do korban, que é aquele sacrifício todo, devemos nos aproximar do Criador. Mas como sacrificar um animal nos faria estarmos próximos do Criador? Essa é uma pergunta. Bom, desde o ponto que temos que analisar profundamente é a mensagem da Paraxá. Existe na Paraxá 3 tipos de korban. O korban olá, o korban shelamim, o korban mirá. Lê-se mirá. Cada um tem um significado especial. O korban olá, de elevação, logo sugere que uma intenção de ser elevar-se espiritualmente, quando for feito esse tipo de sacrifício, vemos que o tipo de sacrifício ou abate de grandes animais e de inteiramente consumidos pelo fogo, que nada é mais do que a representação do desapego que devemos ter em relação a tudo que nos propomos a fazer em nome do Criador. Bom, primeiro fala de desapego. Temos que desapegar de tudo, né? Temos que tratar essa questão do desapego. O desapego que devemos ter em relação a tudo que nos propomos a fazer em nome do Criador. Como sabemos disso? Pelo simples fato da descrição exata de como é feito o sacrifício. Um animal grande, perfeito, macho, que para a época seria um grande desapego, pois este tipo de animal era sempre um reprodutor, um multiplicador de riquezas e de ganhos. Toda vez que realmente nos desapegamos de tudo que possa gerar lucros e riquezas, ganhos pessoais de qualquer espécie, estaremos desta forma nos elevando, pois estaremos rompendo grilhões que nos prendem neste estado animal de nossa evolução. É complexo, mas o primeiro está aí, né? Você tem um animal grande, como acabei de falar, um reprodutor, que geraria muita riqueza, e o Criador diz, pega esse animal aí, traz e oferece para mim. Então você desapega daquilo que você tem, que traz riqueza, poder, que gera a sensação de riqueza e poder para você, e entrega para o Criador. Então, a primeira lição aí é o desapego. É o desapego de tudo aquilo que afasta você de se aproximar do seu Criador. Quer dizer, quanto mais você quer se apegar com coisas supérfluas, mais você fica distante do Criador. E, ó, agora nós temos o korban, o shelamim, o sacrifício de paz. Isto é um estágio, pois a descrição, por mais que seja dos mesmos animais, a finalidade é diferente, pois somente a metade é devorada pelo fogo. O grandão lá era todo consumido pelo fogo. Agora esse segundo, só a metade é consumida pelo fogo, e o restante seria comido como um símbolo de união entre as pessoas, as famílias e os amigos convidados, no caso da época também os sacerdotes. É apenas uma metáfora de que devemos sim sacrificar nossos desejos mais fúteis e materiais em prol de estarmos na companhia de entes queridos, e também que nada é gasto em vão se for para estarmos felizes e reunidos com aqueles que amamos. Olha essa lição. Essa é uma lição para a vida. Não é só para nós judeus, é para todo mundo. O desapego. O desapego, o primeiro sacrifício tem a ver com o desapego. Você se desapega das coisas que te prendem, que tiram a sua paz, e você se sufoca com aquelas coisas grandiosas que estão ali. Você, não, isso aqui não importa para mim, não tem problema.
Mas esse segundo aqui, sacrifício, nada é caro demais quando você investe com relação a estar próximo da família, dos amigos, e junto, vivendo e tendo momentos de alegria. Feliz e todo mundo reunido. Como aqueles que se amam. É sempre bom perto da família, do pai, da mãe, dos primos, dos amigos verdadeiros, das pessoas que a gente ama. Sempre poder estar junto dessas pessoas traz paz à nossa alma, desapega a nossa alma material, se desapega desse mundo material e a gente valoriza o que é de mais importante, família, amigos e a vida juntos. Isso é uma coisa impagável, uma coisa que o dinheiro não paga, nada paga, essa união. Então, tudo que se investe nesse sentido tem uma retribuição. E nós temos o terceiro, o Korban Minhá. É um sacrifício pequeno, porque é pobre. Né? Porque é o sacrifício do pobre, é o sacrifício pequeno. O sacrifício pequeno, porque naquela época, quando se oferecia esse tipo de sacrifício, era apenas mais os pobres, os humildes que faziam isso. Pois é um sacrifício de alimentos de farinha, de óleo, ou seja, de mantimentos que tinham em casa e seriam oferecidos ao Criador. O que realmente temos de o que realmente temos dentro de nossa casa, do nosso íntimo, dentro de nós, para oferecer ao Criador? Além dos tipos ainda de podermos analisar os graus do Korban. O número 1, quando eram realizados os grandes animais, os mesmos eram repartidos em 4 pedaços para serem queimados. O que isso representa? Cada pedaço nada mais é do que um nível de desejo material que possuímos e que devemos sacrificar a fim de alçarmos o 5º nível de desejo, que é chamado de desejo espiritual. E que dizem os nossos sábios que acende o ponto do coração. Esses níveis de desejo material são, primeiro, comida, segundo, sexo, família e casa. Dinheiro, riqueza, honra e poder. Quarto, conhecimento material e científico. Depois, alçamos esses níveis de desejo, gradualmente, já temos todos esses, vemos que nada mais nos sacia. Então, devemos buscar o 5º nível, que é o desejo por espiritualidade. Este segundo grau nos mostra que era feito com as aves, que as mesmas eram repartidas em 2, com uma asa para cada lado, cada pedaço. Uma asa representa um nível de animal que envolve a verdadeira essência, o ruá e o nefesh, almas animais, que fazem parte do mundo físico. O mundo 1%, que envolve, por muitas vezes, obstrui a nossa verdadeira essência, que é a Neshama. Por isso, né, uma parte para cada lado, para que possamos libertar a alma e despertar as nossas verdades. Isso aqui é interessante, né? Vamos lá. As nossas verdades espirituais. O terceiro, esse tipo de grau, é relacionado ao Korban Minhá. Pois, ao lermos a Torá, veremos que somente o que se oferece ao Korban Minhá é chamado de alma. Que Deus afirma que somente o pobre oferece a Minhá. Pois dá tudo que tem de si e por isso se sacrifica por inteiro ao Criador. Minhá é uma oferta de qualquer alimento que o povo teria que tirar de suas casas. Mas, na verdade, é uma representação dos nossos desejos mais sinceros, aquilo que realmente alimenta a alma. Por isso, está escrito que este tipo de oferta deve sempre ser temperado com um pouquinho de sal, pois simboliza nossa aliança espiritual com o Criador, devido à incorruptibilidade, a questão de ser incorrupto, né? Do sal, o sal não se corrompe, que mesmo ao se misturar sempre permanece sal. O sal ajuda a conservar a carne, evitando que ela se apodreça. Já em contrapartida, esse tipo de oferta jamais deve se conter fermento, que é uma metáfora contrária ao que representa o sal. As instruções
referente a esse tipo de sacrifício, termina falando que deve ser acrescentado o óleo de oferenda, ou seja, uma oferta deve ser ungida, uma clara relação com a verdade espiritual do seu ensinamento, pois uma instrução para nós, tá? Interessante, uma instrução para nós, que nos tornemos uma oferta de mirra, pois acendendo dentro de nós uma centelha para os planos mais elevados em consciência. Enfim, o livro de Vaikra é chamado de Levítico, não por ser a tradução do termo, mas por suas instruções espirituais elevadas. Já que os filhos de Levi é que foram encarregados de guardarem e transmitirem a espiritualidade para o resto do povo. Estes para o mundo todo, não é só para Israel, é para o mundo todo. Outro ensinamento, para fecharmos este estudo, é que a liturgia judaica existe o serviço da Minhá, que se realiza de tarde. Sobre ele é afirmado de que todas as nossas preces diárias, a mais curta é a Minhá. De todas as que nós fazemos, das 3, a mais curta é a Minhá. O serviço vespertino, por mais pobre como esse serviço possa parecer, é o único que corre em meio a nosso dia de trabalho. É o único que pede para deixarmos de lado aquilo que estamos fazendo e nos lembrarmos que somos súdito do nosso Mestre Todo-Poderoso. Mirá é o único serviço de prece que nos pede para desligar a nossa inclinação mundana, para retirar um súbito tempo total com o encontro divino. Pode levar apenas 15 minutos, mas que é uma mirra. As rezas todas de mirra, 15 minutos. É necessário para a doação de todos os tipos, de tamanho, não importa. O significado e as intenções são igualmente importantes. Que possamos refletir sobre o verdadeiro significado dos sacrifícios em prol do nosso bem maior, de nossas realizações espirituais através da compreensão e da execução de mirra em nossa vida, para que possamos entrar em contato com as energias revigorantes presentes no dia, a fim de nos calibrarmos nossas baterias espirituais para continuarmos firmes no nosso processo de transformação interior. Isso aqui é só uma pequena parte da grandeza do que tem embutido na Parashá Vaikra, que abrange tanto o povo judeu como o mundo todo. Aqui surgem vários detalhes. A pessoa vai dizer assim, mas meu Deus, como é que funciona isso aí? É porque é um apanhado. Desde que a gente pegou Bereshit até agora, é uma caminhada, um processo de caminhada do homem evoluindo, desenvolvendo, crescendo, se reafirmando, se recolocando, melhorando, avançando. É incrível. Essa, por último aí, a que ele fala da Mirra, que é a que nós fazemos à tarde, ela só dura 15 minutos, mas é um momento em que nós, o povo de Israel também os judeus param 15 minutos para agradecer o Criador, reconhecer a grandeza do Criador e se conectar. Quer dizer, durante 15 minutos, durante um período de meio-dia entre a tarde, eles param para se fazer essa reza, para reconhecer a grandeza do Criador. É um momento em que você para tudo, se conecta com o Criador e se conecta com o melhor da energia do Criador para poder continuar sem perder o foco de ser uma pessoa melhor a cada dia. São muitas coisas, viu? Alguma pergunta desse lado aí, professor? Porque o negócio aqui muitas palavras novas, difícil, assim, para quem não... É importante, primeiramente, mais uma vez, agradecer a Vossa Excelência pela disponibilidade em falar para o nosso canal sobre temas associados à Torá, a Halachá, a liturgia hebraica. E aqui sobre a porção semanal, essa Parashá, essa Perashá, Vaikra, sendo a Parashá número 24, num total de 54 Parashiot, ou Perashot,
Então nós temos 54 porções semanais na Torá escrita, sendo que esta em particular é denominada Vaikra e é a perashá de número 24. 24, é. Dando início ao texto, ao livro de Vaikra, que em latim é denominado de Levítico. E se Vossa Excelência permitir, o texto começa: Vaikra el Moshe, Vaidaber Hashem elav, Meohel Moed Lemor. E chamou a Moshe, Vaikra el Moshe, e Hashem chamou a Moshe. Por isso, Vaikra é e chamou, e convocou. E convocou o Criador Moshe, e falou-lhe o Eterno da tenda da reunião, dizendo: Fala aos filhos de Israel, Daber el Benei Israel. O Benei Israel, é. E diz-lhes: Quando algum de vós oferecer sacrifício ao Criador, e assim continua o texto. Então, Vaikra é a primeira palavra do livro de Levítico, bem como é a primeira palavra da Parashá número 24. Vaikra, exatamente. El Moshe, Vaidaber Hashem, Elav Meohel Moed Lemor. Então, eu gostaria que Vossa Excelência fizesse novamente uma indicação de quais são os 3 Korban. Primeiro, indicar para o nosso público aqui, de internautas participantes, a quem eu, de forma muito modesta e de forma muito grata, com muita gratidão e deferência, cumprimento todos os internautas participantes que em breve assistirão essa palestra, pois essa palestra é gravada e em breve ela estará disponível, exibida no nosso canal, Professor Damião Almeida, canal este sediado e hospedado na plataforma do YouTube, coligido e organizado na playlist intitulada Filosofia, Espiritualidade, Religião, Teologia, Eubiose, Teosofia e Gnosticismo, entre outros temas associados. Então aqui, Roche e Galazait, é interessante, de forma didática, que é o que Vossa Excelência está fazendo, indicar, por exemplo, o que significa a palavra Korban e os 3 tipos de Korbanot, não é? De sacrifícios, o que é Korban, né? Aí Vossa Excelência fala para o nosso público, para os nossos prezados internautas participantes, esse detalhe, porque a tua linguagem é uma linguagem da sinagoga, da esnoga, da casa de estudos, da Beit Midrash, é uma linguagem hebraica que usa termos em hebraico, e é interessante fazer essa indicação aqui de cada termo, por exemplo. É possível repetir para todos nós o que é o Korban? Sim, é possível. O Korban é um sacrifício. Possível. E quais são os 3 tipos de Korbanot, de sacrifícios? Bom, nós temos aqui, inclusive você fez uma leitura aí, agora, né, do início, aí quando parou aqui Benei Israel, aí tem Adam, né, e essa aqui, Adam que a Kariv, Meken Korban Lashem. Aí você falando sobre o Korban, né? Quando alguém trouxer de si mesmo um sacrifício a Hashem. Então, o Korban é um sacrifício, né? Mas aqui no texto da Torá, diz aqui, é interessante isso, Adam ki Yakariv Meken Korban Hashem. Quer dizer, uma pessoa quando trouxer de si mesmo um sacrifício ante a Hashem. Seria como se ele próprio fosse oferecido no altar. Certo. Então, lá bem no início... Excelente, no versículo 2, né? No Passuque 2, no versículo 2. Sim. No Passuque 2. No Passuque 2, ele já deixa bem claro, isso esclarecido. O que é o Korban? O Korban são os sacrifícios. Mas o próprio Criador, ele deixa bem claro nessa frase, dizendo que uma pessoa, quando trouxer de si mesmo um sacrifício a Hashem, ele tem que trazer de si mesmo. E seria como se ele próprio fosse oferecido. Isso mostra que a pessoa, ela teria que trazer o Korban, é um sacrifício, mas ela, como se ela trouxesse ela mesma fosse esse vínculo, entende? Ela se estendesse, ela trouxesse de dentro de si, tirando de dentro de si
essa energia de se conectar com o Criador, de fazer isso para que ela alcançasse um nível de elevação, um nível melhor, para que ela pudesse evoluir. Então, o Corban é o sacrifício. O Corban é o sacrifício. Permita falar? Vossa Excelência me ouve? Estou lhe ouvindo alto e claro, pode falar. Então, vamos repetir agora. Então, repetir o Corban e sacrifício. A essência do Corban, do sacrifício, para além do ato material, dos 3 tipos de Corbanot, de sacrifício, existe, segundo a Kabbalah, segundo a Torá oral, Torá Shebeal P, pois Vossa Excelência está fazendo a leitura da Torá Shebechitab, da Torá escrita. E a Torá Shebeal P, associada também a Kabbalah num nível mais elevado, mostra o que esse Passuque 2 aí, esse Passuque número 2, esse versículo número 2 trata, né, de que para além do ato material dos 3 tipos de sacrifício, representados por 3 classes diferentes de sacrifício, com seus respectivos significados, a essência energética deve estar associada à estrutura do espírito, da alma e do corpo, da essência, para que isso então seja recebido pelo Criador, pois o Criador não é um ser material, ele não precisa de estruturas materiais, nem de nada, não há nenhuma necessidade ou deficiência no Criador. Mas para a evolução espiritual que o Criador determina que seja desenvolvido pelo ser humano, uma evolução espiritual, essa questão do sacrifício é fundamental, pois o sacrifício é da próprio ser interior, do eu superior, dessa conexão entre a alma física, a alma nefesh, certo? Com a Neshama, com Hayá e Eridá, ou seja, da estrutura mais baixa do espírito associada à alma física até as estruturas mais elevadas. E essa conexão gera uma espécie de corban, de sacrifício. Daí a necessidade dela vir de dentro para fora, da estrutura espiritual. Exatamente. E se manifestar no ato da oferta. Interessante. Exatamente. Eroshigal é o Aleph ser minúsculo na primeira palavra, né? Essa tradição cabalística muito profunda de por que o Aleph tem esses significados aí. Para ver a humildade de quem apresenta o Corban. Exatamente, a humildade. Isso, o mais interessante é que isso se traz para a nossa vida, para o ser humano em si, para nós como seres humanos, de nós entendermos a grandeza do Criador e nós como ser humano, a maneira como tratamos o nosso próximo, tratamos a vida cotidiana, a maneira de como oferecermos ao Criador o melhor de nós. Humildade, reconhecendo que somos pessoas que estão em processo de evolução. E por estarmos em processo de evolução, temos que ajudar nossos próximos que estão ao nosso redor também nesse processo. A pergunta que você fez aí, primeiro, Corban é o sacrifício. Então nós temos o primeiro, são os 3 tipos de Corban. Nós temos o Corban Olá, o Corban Shelamim e o Corban de Mirá. Tá? O Corban, que é o Corban Olá, nós chamamos, trazendo desse lado assim mais cabalístico, chamamos o Corban de elevação, que sugere a intenção de uma pessoa que está reconhecendo que precisa melhorar, eu preciso evoluir, eu preciso ir avante, eu preciso me desprender de tudo que é material, que é grande, que me prende, eu preciso subir. Então ele vem aqui, esse primeiro aqui, que é o efeito de sacrifício, o primeiro, que é o Corban lá. E a gente vai descendo aqui, porque nós temos o Corban, o Shelamim, que é o sacrifício de paz, que é o segundo estágio, pois a descrição desse sacrifício de paz aqui, ele trata do animal que é partido ao meio, parte vai para o fogo, o outro não ia todo, mas esse aqui só parte vai ser queimado e a parte vai ser comido pela família, junto com a família, com os amigos e também com na época seria o sacerdote, né? Que traz uma ideia para nós aqui, claro, trazendo que essa metáfora está mostrando que devemos sacrificar nossos desejos fúteis e materiais em prol de estarmos na companhia dos nossos entes queridos. Entes queridos. E tá bom? Isso é uma coisa interessante.
deixarmos os desejos fúteis e aquelas coisas bobas, gastarmos tempo com isso para depositarmos tempo, para investirmos tempo e estarmos com os nossos entes queridos. Isso é muito interessante, isso é bom. Isso é bom prestar atenção nesse detalhe, porque como era comido com a família, né? E fala dessa questão, nós estávamos na companhia de inocentes que também, que nada que é gasto, nada que é investido é em vão se for para estar junto com as pessoas que a gente ama. Reuniu a família, reuniu os amigos, investiu tempo nisso, investiu dinheiro nisso. Nada é em vão. Isso existe uma carga de energia muito poderosa que abençoa todos que estão juntos com essa coisa. Esse é o segundo. E temos o terceiro, que é o Korban Minhá, o sacrifício pequeno. Porque era chamado o sacrifício do pobre, né? Mas o que tem a ver aqui? Esse sacrifício, ele tem a ver com um detalhe interessante. Ele tem a ver com você tirar tudo que você tem de dentro de si, o melhor que você tem dentro de si, para se juntar com as melhores energias do seu Criador, para fazer o melhor de si no mundo, para viver nesse mundo da melhor maneira possível. Pois um sacrifício de alimentos e farinha naquela época, era o que eles davam, era uma coisa pequena, né? Mas diz o seguinte: o que realmente temos dentro de nós íntimo para oferecer ao Cristo? Isso é uma pergunta. Esse terceiro da Minhá é uma pergunta. O que é que você tem de melhor? O que é que você tem de melhor dentro de você para oferecer ao seu Criador? Então são três. Nós falamos dos três. E da maneira cabalística, de como se encaixa no mundo em que vivemos hoje. Isso são palavras e estudos que nós estudamos hoje com o nosso querido Rabino Albo Berro. Ele é um protagonista desses estudos junto conosco, grande rabino do nosso movimento. Essa é uma pergunta, não é só para os judeus, é para todos nós. O que é que você tem dentro do seu íntimo? O que é que você guarda de melhor dentro do seu íntimo para oferecer ao seu Criador? Então são os três. Eu respondi porque são assuntos que você diz, né? Não dá de simplesmente chegar e falando, tem que detalhar bem, né? Sim, exatamente. E outra coisa, qual é hoje nós estamos mais especificamente no ano de 5.784, pois a tradição hebraica estabelece que existem blocos de 7.000 anos. A cada 7.000 anos a contagem é reiniciada. E nós estamos no mês de Adar 2. Adar 2. Esse ano é Adar 2, e no dia 12 de Adar 2, se aproximando do dia 13, no qual será celebrada a festa de Purim, certo? Então será no dia 13, nós estamos no dia 12. Amanhã, ao pôr do sol, né? Sim. Eu pergunto a Vossa Excelência qual a outra consideração, e falo isso porque sei que nós teremos aqui a oportunidade de receber diversas palestras da tua parte, falando sobre inúmeros temas, não é? Essa é uma palestra parte 1, sinta-te à vontade para continuar falando sobre a Parashá Vaikra, mais alguns detalhes, e a liturgia associada, algum detalhe sobre o movimento reconstrucionista também. Outro momento é importante falar sobre o movimento reconstrucionista, como é que o movimento reconstrucionista está trabalhando nos Estados Unidos e no Brasil, em Israel. Sim, retomando aqui de novamente, para deixar claro aos nossos amigos e aqui nosso professor e a todos juntos, que são praticamente 70 níveis de palavras que se estuda a cada parashá, as parashot, as pereshiot, como também nós chamamos aqui no norte. No entanto, é interessante citar que nós estamos comentando sobre um assunto da maneira cabalística, que é um dos estudos que a gente faz com o nosso querido rabino, esse mesmo é um estudo do nosso rabino Albo Berro,
desses três. O primeiro, sacrifício, que trata de você, né, dar um passo para se aproximar do Criador, do seu Criador, no fundo de te deixar de lado aquelas coisas que te impedem de ser uma pessoa melhor, hoje, no seu dia a dia, com a sua família, com seus amigos, na sua comunidade, beleza. O segundo ponto lá que ele fala que você tinha que pegar um touro grande, então significa se afastar daquelas coisas que afastam você das verdadeiras coisas boas da vida. É um assunto complexo, mas mais ou menos assim. O segundo que te fala do segundo sacrifício, que era uma metade para o fogo e metade que se comia o sacerdote e as famílias, fala-se que nós devemos investir tempo com as pessoas que nós amamos, porque nessa vida o nosso objetivo é cuidar das pessoas que amamos, estar próximo das pessoas que amamos, reconhecer que todo o esforço que a gente faz financeiro para estar junto com os amigos, com a família, com todo mundo junto, é válido, não é gasto. Não é um gasto excessivo, sim, é para a vida. O terceiro diz que você tem que olhar para dentro de si e tem que reconhecer o que você tem de melhor a oferecer ao seu Criador, porque quando você oferece o melhor que tem dentro de você ao seu Criador, você é uma pessoa que traz muito bem o meio em que vive, a sociedade em que vive, as pessoas em que você vive, a família e tudo mais. Isso aqui são coisas interessantes. Isso são pontos dentro dessa paraxá, mas inclusive existe muita coisa, mas nós estamos falando isso aqui, um detalhe, existe muito, muito mais do que isso, mas é uma coisa para trazer um despertar para o próprio homem. Agora, falando sobre o movimento reconstrucionista no Brasil hoje, ele é representado pelo movimento, tá? Pela sinagoga de Juí. A sinagoga está em Juí, tá? Tem na direção da sinagoga o rabino Ben Beriarro, que é o rabino Albo Berro, tá? Que está lá, e a primeira sinagoga reconstrucionista do Brasil, no Brasil, tá? Ela tem uma grande relevância, o movimento reconstrucionista dos Estados Unidos é o terceiro maior, tá, nos Estados Unidos, veio para o Brasil, e aqui no Brasil aqui está na sinagoga de Juí, e nós aqui em Santarém do Pará estamos juntos com o rabino Albo Berro e juntos com o movimento reconstrucionista. Estamos todo mundo junto aqui. E tratando do assunto de agora, que vai acontecer, falando sobre... E esse movimento, voltando atrás, que está nos Estados Unidos, que tem a presidente Débora, que está lá, é um movimento que trabalha muito essa questão da vida judaica, dos valores que os nossos sábios nos ensinaram, que a gente repassa, e da proximidade entre nós, comunidade, e o mundo ao nosso redor. Por exemplo, agora falando sobre o mundo ao nosso redor, agora sábado, no pôr do sol, nós vamos ter o Purim. O Purim é uma festa que vai acontecer no pôr do sol de sábado e vai se estender durante o dia de domingo, durante todo o dia de domingo até o pôr do sol de domingo, que é o Purim. Uma festa que é realizada em Israel e realizada em todo o mundo por todos os judeus. O Purim, ele tem uma representação hoje. Para nós, os judeus, não seria só para nós, judeus, seria para todos. Porque é um momento de nós expressarmos a liberdade de exercermos a nossa fé, a liberdade de vivermos em paz e de demonstrar nossa confiança no Criador e sermos respeitados por isso. O que aconteceu lá naquela época foi que um ódio gratuito por parte de Hamã e de outras pessoas naquela época contra nós, planejando destruir completamente todos os judeus do Império na época e também os que estavam nos arredores. Um ódio infundado. Infelizmente, vivemos em uma época em que supostamente pessoas disseminam ódios gratuitos. E isso não é só contra nós aqui, os judeus, existe em várias partes do mundo, na África, na Ásia, aqui, infelizmente, e o nosso dever como seres humanos, como judeus e seres humanos, é combatermos todo tipo de ódio ou ódio gratuito.
e deixarmos com que as pessoas vivam suas vidas e tragam paz ao ambiente em que vivem. E que consigam conciliar isso, respeitando cada pessoa no seu lugar. E nós, os judeus, vamos celebrar essa festa porque foi uma vitória para nós, não porque quiséssemos enfrentar esse desafio. Esse desafio veio para nós e nós vencemos. Hoje, estamos passando por momentos delicados que sempre, durante toda a história, passamos, mas é bom deixar claro que nós, o povo de Israel, amamos e protegemos a vida humana, porque acreditamos, né, que todas as pessoas elas têm o direito de viverem suas vidas e de terem conexão com o seu Criador. Lembrando que cada pessoa que tem conexão com o Criador, ela procura desenvolver dentro de si o melhor de si para trazer paz a este mundo e trazer paz também às pessoas que estão ao seu redor. Então, Purim, amanhã, nós vamos estar pedindo ao Criador que as pessoas, que o mundo se torne um mundo melhor. Porque quem vai fazer o mundo melhor somos nós mesmos. Tirando o ódio e no lugar do ódio colocar o amor. Não é fácil. Não é fácil. Mas é um desafio. Israel sofre acusações. Ultimamente Israel tem sofrido acusações, mas o que a gente percebe? Vamos falar o que a gente percebe. A gente percebe o seguinte, que o ódio não vai trazer segurança e nem paz. O que vai trazer a paz para dentro de nós mesmos é nós procurarmos ser melhor com o nosso próximo e ser melhor para esse mundo. Então, é o que Purim ensina. Purim ensina o quê? Ensina que nós, como judeus, queremos paz e viver uma vida plena com todos. Quem vai tomar essas decisões somos nós mesmos, nós os homens aqui na Terra. Sim. Somos nós que vamos evitar os problemas, somos nós que vamos procurar proteger um ao outro, independente das indiferenças que tenhamos, né? Porque nós temos um Criador. Então, amanhã é Purim. E nós vamos estar rezando para que o Eterno traga paz para todo Israel, para este mundo. A gente fala em paz, os judeus falam em paz, às vezes as pessoas não entendem. A palavra paz, shalom, está falando que mesmo com toda dificuldade que haja, com distorções, com dificuldades, com problemas de saúde, com problemas de emprego, com problemas diversos, que a gente procura se conectar para fazer o mundo melhor. Sim. E Galo, Roshi Galo Zaid, permita tomar a tua palavra exatamente. Então, eu acredito que, reiterando o que Vossa Excelência está aqui nos ensinando, a festa de Purim, ela, entre vários aspectos, fala sobre a providência divina e de que o caminho não é a violência nem o ódio. Pelo contrário, o caminho é o amor, pois o amor divino emana do Criador e, com base na misericórdia, nos 13 atributos de misericórdia do Criador, na expressão do amor divino, o amor divino expresso em termos dos 13 atributos de misericórdia, tal como registrado na Torá e na Kabbalah, mostra que é com esses atributos que toda a criação espiritual e todos os infinitos universos espirituais, bem como os infinitos universos materiais, todos foram construídos e são mantidos, e outros infinitos são construídos a cada momento, em razão única e exclusivamente dos atributos de misericórdia do Criador. Exatamente. Então, a tua fala de que a humanidade deve evoluir, cada grupo deve evoluir, apoiando uns aos outros. Cada grupo está com uma maturidade espiritual, está entendendo um determinado tema, tem uma determinada compreensão sobre a espiritualidade, e esses grupos com compreensões um pouco diferentes entre si devem trabalhar para pavimentar o caminho de uma era messiânica de amor entre os povos, pois essa é a essência fundamental da obra da criação, tal como estabelecido na Torá escrita e na Torá oral.
Permita eu Exatamente. falar a Vossa Excelência. Nós estamos se aproximando aqui de 60 minutos e como eu ainda não possuo um contrato de pagamento do sistema eu futuramente pretendo fazer um contrato de pagamento do sistema Google Meet e eu não tenho certeza sobre a questão do período de eu sinto receio do Google Meet, não sei qual é sem o pagamento do contrato, do pacote, né? Sem a assinatura, não sei por quanto tempo ele. Nós fizemos uma gravação anterior em que foi feita pelo computador pela conta de outra pessoa dias atrás. Então não sei se a pessoa tem o contrato, se não tem. Eu sei que no momento eu não disponho, então eu não sei qual é o limite aqui de prazo para o Google Meet desligar o sistema. Mas de todo modo, eu gostaria de passo a palavra para tu continuares os próximos tópicos ou se Vossa Excelência quer fazer as considerações finais, sinta-te à vontade. Sim, quero fazer as considerações finais. Primeiramente, Mas isso fique agradecer nosso. tranquilo, se tem mais tópicos, pode falar à vontade, porque se o sistema desligar, eu envio novamente o link para continuar a gravação. Eu quero agradecer, né? Lembrando da importância, que parece 3 temas pequenos, simples, mas eles moldam a nossa vida toda, tá? Moldam a nossa vida toda. Muitas vezes a gente fala assim, quando o próprio Criador diz que você pega aquele bezerro, pega aquele animal cevado, o melhor, que era o reprodutor, e oferece a mim, mostrando o desapego que a pessoa tinha com aquela coisa que gerava riqueza para ele, mas ao mesmo tempo mostrava a confiança em que aquela pessoa tinha e de entender que tudo que está disponível para ele é uma dádiva do Criador. Tudo que venha nas nossas mãos, que surge para nós, o Criador permite através da energia que depositamos com o nosso trabalho, com a nossa dedicação, com a nossa vontade de fazer. Então, a gente consegue adquirir essas dádivas, esses bens, essas coisas que nos trazem riqueza. No entanto, não são essas coisas que atrapalham a nossa vida, mas é o que está dentro de nós, é a intenção que está dentro de nós que atrapalha a nossa vida. E o desprendimento não é que você tem as coisas, mas você não é ligado a elas, você é ligado ao Criador, ligado ao melhor de você, entende? Aquilo é um complemento de vida. Isso é uma coisa mostrada claramente aqui nessa paraxá, isso vale para todo mundo. Outra coisa, uma coisa importante, que é o terceiro, a gente vai falar do segundo de novo, que é a valorização, o desprendimento com aquelas coisas que não levam, que não elevam o nosso ser dentro de si, e a valorização da família, dos amigos, das coisas que valem a pena mesmo. E que tudo que usamos, tudo que investimos na questão de família, amigos, para estarmos juntos, para vivermos juntos, para aproveitarmos, isso é de suma importância para que a nossa alma alcance um nível de elevação aqui neste mundo e depois no outro mundo. E como é que essa alma evolui? Essa alma evolui porque ela entende que as pessoas que o amam e as pessoas que ele ama, que estão no seu círculo, são pessoas que ele jamais pode se afastar delas e que ele tem que estar próximo delas. Porque sempre são as pessoas que o próprio Criador permitiu que se aproximasse. E a valorização disso faz com que o mundo em que ele vive se torne um mundo melhor, ele mesmo se torne uma pessoa melhor, e isso nós vamos se tornar pessoas melhores e vamos alcançar uma dádiva maior. E o terceiro ponto, que eu volto a frisar de novo, o terceiro ponto dessa paraxá, é: vamos sempre olhar dentro de nós o que nós temos de melhor a oferecer ao nosso Criador. Vamos fazer uma investigação, vamos fazer uma análise do que tem dentro de nós, para que a gente possa desenvolver o melhor de nós para o bem comum, não só para nós, mas para o mundo que está ao nosso redor. Porque existe uma coisa que nós, os judeus, cremos, que é a lei do retorno. Então,
ela vai e volta, vai e volta. É uma lei universal, ela vai e volta. Alguma coisa que a gente fala, ela vai, mas ela vai retornar para nós novamente. Se a gente planta coisas boas, essas coisas boas vão retornar para nós. Se a gente, de alguma maneira, erra e faz alguma bobagem e não conserta, ela vai voltar para nós. Por isso que a gente tem que consertar, para que quando volte, ela não venha com uma força tão negativa, tão forte ao ponto de nos abalar, que venha leve, que venha de uma maneira mais leve, porque já corrigimos ao longo do percurso. Sim, exatamente. Então, essa paraxá, ela trata disso, para que a gente tenha essa capacidade de viver melhor, de ter uma vida boa, porque isso é uma lei universal. A lei do retorno é uma lei universal. Não importa o tempo, ela vai e vem. E outra coisa interessante é a maneira como nós vivemos, que é a maneira como nós falamos, que justamente depois de todas essas análises, existe uma coisa dentro de nós que é aquilo que falamos. Aquilo que falamos é importante analisarmos o falar para que a gente possa trazer com as nossas palavras e construir com as nossas palavras. Construir coisas boas, né? Construir coisas que tragam benefício ao nosso próximo, ao mundo em que vivemos e a nós mesmos. E se de alguma forma a gente percebeu que falou ou fez alguma coisa, ou falou alguma coisa que causou um dano e que está causando um dano no mundo que a gente vive, as pessoas ao nosso redor, para nós mesmos, vamos tentar consertar logo, porque isso causa um dano dentro de nós. Vai lá fora e volta para nós. Exatamente. Isso causa vários males. Exatamente. Vários males. Então, existe uma grandeza aqui, uma grandeza, é uma coisa muito, é fantástico. Tá? É fantástico. Agora, uma coisa interessante, falando sobre isso, que quando uma pessoa simplesmente lê a Torá em português, e por não ter o conhecimento dela na língua escrita em hebraico, e por não ter o conhecimento, por não ter um instrutor, um rabino, uma pessoa que instrua ele, lamentavelmente, ele não vai conseguir entender de fato o que está sendo falado. Porque o que ele vai ver é só um sacrifício, que hoje esses sacrifícios não faz sentido no mundo, nesse mundo que a gente vive hoje não faz sentido. Né? Mas naquela época, até mesmo aquele simples Yehudim, o judeu, naquela época, eles sabiam que era tudo um simbolismo mostrando que eles precisavam mudar, que eles precisavam ser pessoas diferentes. Foi ensinado lá na frente que seria feito um mishkan, um tabernáculo, não para que o Eterno morasse num tabernáculo, mas para que ele morasse no interior de cada um dos que estavam ali. Então, desde lá, que essa presença divina do homem, no homem, né, a própria presença divina no homem, já vem sendo exemplificada desde lá. E quando chega agora em Vaikra, os responsáveis de atualizar essa presença divina no povo de Israel, ele também estava lá, em Vaikra, e está tornando novamente, olha, vamos prestar atenção, vamos procurar estar conectado com o Criador. Os povos antigos também tinham essa conexão. Muitos povos antigos sabiam dessa conexão com o Criador. E a maior conexão com o Criador é fazer o bem para o próximo. Mas isso já é um tema de outro assunto, porque nós temos que entender o que é o bem para o próximo, entende? Porque essa é uma palavra, né, bem para o próximo é fácil, mas vamos tentar traduzir para o nosso dia a dia, para a nossa vida cotidiana, né? Mas uma coisa é certa, tudo que pensamos de bem, tudo que desejamos de bem ao nosso próximo, essas coisas retornam para nós. Isso já é fato. Aquilo de bom que a gente vê no próximo, volta para nós. Quando essa paraxá diz, olha o que é que tu tem dentro de ti, é que uma hora dessa a gente vai ter que entregar esse corpo e a Neshama, que a alma, vai se conectar com o Criador. E aí, então, vai ser feita uma análise. E aí? O que é que tu tem aí de bom dentro de ti? Como foi lá embaixo? Como foi feito? O que tu fez de melhor? Vamos conversar agora, a gente tem que conversar agora e ver o que foi feito de melhor. É interessante, né? Qual muita coisa, né? será apresentado no momento da desencarnação, no momento da transição?
Exatamente, exatamente. O que é que você tem aí o que é que você tem para mostrar? Então, é uma análise que é feita, tem que ser feita durante o período de vida em que estamos aqui, procurando sempre procurar essa questão da evolução. E quando fala em evolução, é a evolução interior, das atitudes, das falas. Uma pessoa não vai falar, em algum momento uma pessoa não vai falar alguma coisa, não vai errar, não vai prometer, não vai cumprir? Pode ser. Mas a partir do momento que ela analisar que prometeu e não está cumprindo, vamos lá, vamos tentar consertar. Vamos reabilitar de novo, vamos pedir desculpas e vamos recomeçar. Quer dizer, deixa aquilo para lá e tenta corrigir o mais rápido possível de uma outra forma positiva para que isso possa... Porque uma coisa que é falada em hebraico, que é a palavra davá, também tem a ver com construir. Então, palavras constroem, mas também destroem. É interessante isso. Então, é importante que a gente saiba que, a partir do momento que nós estamos vivendo aqui, nós temos que falar, que é construir. Construir. Se a gente estiver construindo alguma coisa que está causando algum dano, vamos analisar, corrigir e voltar de novo de uma maneira positiva. Sim. É um processo de reconstrução de alma. Qualquer pessoa tem essa conexão de ser um cabalista, porque todos estamos conectados com o Criador. Todos. Exatamente. Todo ser humano tem uma conexão divina. Sim, certamente. É incrível, né? Hein, Galo, permita... eu peço a permissão de Vossa Excelência, Vossa Reverendíssima, nosso Rosh da comunidade Beit Sefaradi. Santarém do Pará. E aí, para os nossos internautas participantes compreenderem que a palavra Sefarad é o singular, porém a palavra Sefaradim, com IM no final, indica o plural em hebraico. Sefarad e Sefaradim. Sefaradim é o plural de Sefarad. Sefarad está associado a uma região de Espanha e Portugal, que no hebraico, no texto do Tanakh, é denominado de Sefarad, que envolve Espanha, Portugal e norte da África. E gerou toda uma tradição que se espalhou pelo Nordeste brasileiro e pela região amazônica, Belém, Manaus, Macapá, Santarém. Então nós temos a Beit Sefarad Santarém, sob a competente responsabilidade do nosso querido amigo, além de pequeno empresário em Santarém do Pará, Brasil, também o chefe dessa Orochi, é o líder dessa comunidade há bastante tempo, mais de 20 anos de desenvolvimento da comunidade. Eu gostaria da tua permissão para eu cumprimentar todos os membros que participaram desde o início até os membros que estão atualmente, e fazer um cumprimento em teu nome, cumprimentar, por exemplo, o Javier Marcos, cumprimentar a Javier Rita. Qual é o nome do esposo da Rita, do nosso amigo? Rapaz, vamos lá, vamos lembrar aqui do Radilon, vamos já voltar. Evailton. O comandante Evailton, nosso amigo. Também a Ravera, como é o nome da esposa do Rocher? A Diana. Ravera Diana, Javier Rocher. A Ravera Rita, Javier Evailton. Radilon, que é como ele é, o nome hebraico dele, qual é? O nome hebraico, não, tio, Javier. Inclusive, teve muito tempo conosco aqui, estudou muito tempo, né? Muito tempo. Qual o nome do A sua família inteira. A sua família, a sua esposa, seus filhos. Quem mais? A Sara, Ariel Davi. A Sara, tua filha, o Ariel Davi, tua filha, toda a tua família, teus irmãos, tua mãe. Minha mãe, a Miriam Halevi, Yosef Zait, Yaakov Zait, Raim Ben Abraham Zait, né, o Matatiarro, exatamente, Matatiarro, né, exatamente aqui. Temos aqui hoje conosco
o nosso amigo Cordeiro, que é o Cordeiro aqui, que é o da família Cordeiro, rapaz, recentemente chegado conosco Sim, aqui, Alexandre Cordeiro, sim. Alexandre O Cordeiro, doutor sua esposa psicólogo, Aline, o doutor psicólogo exato, é o é Cordeiro. Alexandre Cordeiro. E sua É, esposa é e doutora também temos psicóloga também? Como é o nome dela? Aline, Certo, certo, doutora Aline, Aline. Aline. Também temos ali filiado junto conosco ali em Oriximiná, o senhor Renato Cordeiro e a Certo, senhora Cláudia Cordeiro. certo, Então, lá em Oriximiná, Beit Sefarad, lá em Oriximiná, aqui perto, né, de nós certo. aqui, né? E são famílias aqui que teve Hein, conosco. mas eu, 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 Você eu citou sei. uma pessoa que, muito amiga nossa, que durante muito tempo estudou junto conosco, que tive o prazer de estudar junto com ele várias noites, de abençoada memória, Rubem Roberto Serrui, uma pessoa inesquecível, realmente. Doutor E Davi Benzra, David Ben Ezra, pessoa certo, de fantástica, rapaz, abençoada Ben memória, Ezra. Zeferu no Liberachá. É É, mas o Raidilon, há um nome hebraico para ele que eu nesse momento não recordo. eu também não recordo E esse momento, não o recordo. seu amigo, eu esqueci agora, O, que toca violão, quem toca violão, toca violão? quem Ah, toca tá. o É, amigo é do toca violão. O Marcelo? Marcelo, o Raveiro Marcelo, o Raveiro. Então, assim, eu É, gostaria de expressar em teu nome, é, muitas, Como muitas Roche, pessoas estudaram conosco, né, durante muitos anos, muitas pessoas estudaram conosco. em teu Uma coisa nome, boa de salientar aqui sim, é que muitas pessoas estudaram conosco para futuramente se converterem para o judaísmo, e às vezes é natural, né, que as pessoas estudem, participem, conheçam, às vezes, naturalmente, elas mudam de opinião durante o período que estão estudando sim, claro. Isso é um direito que assiste a todas as pessoas. e voltam, né? Mas, como nós somos uma comunidade que é muito receptiva e tratamos muito bem, a gente passa isso, porque é uma questão é uma questão que a própria Torá permite. Essas pessoas que, Sim, eu quero estar com vocês, quero conhecer a Torá bem, conheça a Torá, porque de uma forma ou de outra a pessoa se conecta mais com o sim, Criador. sim. Eu Isso é uma coisa gostaria interessante. em teu nome, como Orochi, dessa, desta abençoada, deste abençoado Carralo, Beit Sefará de Santarém, gostaria de cumprimentar e fazer votos de saúde, bênçãos e misericórdia divina, proteção divina a todas as pessoas que participaram dessa comunidade, bem como os que participam, certo? Todos que participaram, Exatamente. todos os que participam e todos os que participarão, certamente. Então eu gostaria de agradecer a tua disponibilidade para proferir esta palestra, essa parte 1. Em breve estaremos te aguardando aí para falar sobre outros temas da Torá, da Halachá, da Kabbalah, da liturgia, do dia a dia, das questões associadas à comunidade, sobre o movimento reconstrucionista, um dia falar. E aproveito também para cumprimentar o Rabino Albuberro, para cumprimentar o Rabino de Fonseca, para fazer um especial cumprimento ao nosso prezado e queridíssimo Rabino Moshe Mescani, bem como também homenagem Zechiron no Liberachá, de abençoadíssima memória, nosso Rabino Jacob Kadosh. Sempre lembrado, né? É Sim, verdade. então, Jacob Kadosh, sempre lembrado. então eu te Exatamente. agradeço, Muito feliz. nosso canal te agradece, nossos internautas participantes que estarão assistindo essa palestra em momento oportuno, tão logo ela seja transferida, o upload seja realizado para o canal. Essa é mais uma palestra associada a, a playlist intitulada Filosofia, Espiritualidade, Religião, Teologia, Eubiose, Teosofia e Gnosticismo, entre outros temas. Essa palestra tratou de um estudo introdutório, apenas um aspecto sobre a Parashá de Vaikra, e em breve nós receberemos outras
importantes contribuições do nosso querido amigo Hiroshi Igal Ben Abraham Zait. Zait é o nome Oliveira em hebraico, Antônio Oliveira, querido amigo e líder desta abençoada Beit Sefaradi Santarém. Então, te agradecemos, Todarabá Kolkar, muito grato. E em breve estaremos te entrevistando novamente e recebendo, e Vossa Excelência estará proferindo outras palestras para o nosso modesto canal, intitulado Professor Damião Meira, canal este sediado e hospedado na plataforma do YouTube. Muito obrigado aos... Amém, amém. Meu cordial shalom a todos. Shabbat shalom. Shabbat shalom.